Você já imaginou ter sua pele literalmente apodrecendo e caindo em pedaços enquanto ainda está vivo? Ou sentir vermes se movendo sob sua pele, criando protuberâncias que se deslocam pelo corpo? Ou, pior ainda, ter seus órgãos internos se liquefazendo e sendo expelidos através de todos os orifícios do corpo durante meses? Estes não são cenários de filmes de terror médico, mas doenças reais descritas em detalhes gráficos na Bíblia. E a doença número 7 da nossa lista é tão nojenta que vai fazer você agradecer por cada dia que passa sem uma condição médica apocalíptica. Bem-vindos aos Segredos Nojentos da Bíblia. Hoje vamos explorar as 9 doenças mais nojentas mencionadas nas Escrituras. Quando pensamos na Bíblia e medicina, geralmente imaginamos milagres de cura e narrativas inspiradoras de recuperação. No entanto, as Escrituras também contêm descrições surpreendentemente detalhadas e clinicamente precisas de doenças que eram consideradas castigos divinos ou sinais sobrenaturais. Desde condições dermatológicas que transformavam pessoas em parias sociais, até infestações parasitárias que consumiam corpos de dentro para fora. A Bíblia documenta uma variedade impressionante de enfermidades, com sintomas tão específicos que médicos modernos frequentemente conseguem identificar as condições exatas sendo descritas. E lembre-se, a doença número 7 é tão grotesca que você talvez queira pular essa parte, mas duvido que consiga resistir à curiosidade mórbida. 9. A lepra de Naamã. Começamos nossa lista com uma das condições mais conhecidas da Bíblia, descrita em 2 Reis 5:1-14. Naamã, comandante sírio, sofria de tsaraat, frequentemente traduzido como lepra, mas provavelmente referindo-se a uma variedade de condições dermatológicas severas. A descrição bíblica de Naamã como homem valoroso, porém leproso, sugere que sua condição não o incapacitava completamente, indicando provavelmente uma forma de psoríase severa ou eczema crônico. Estas condições, embora não fatais, criariam sintomas extraordinariamente repugnantes. Imagine placas espessas de pele morta, cobrindo grandes áreas do corpo, constantemente descamando em flocos que cairiam das roupas e contaminariam qualquer superfície tocada. A pele afetada desenvolveria coloração esbranquiçada ou prateada, criando contraste grotesco com a pele normal. O detalhe mais nojento, condições como psoríase severa produzem coceira insuportável que leva a coçar compulsivo. As unhas rasgariam constantemente a pele inflamada, criando feridas abertas que sangravam e depois formavam crostas. Quando estas crostas eventualmente caíam, deixariam áreas de pele crua e sensível que rapidamente desenvolveriam novas lesões. O odor seria particularmente perturbador. Pele em constante descamação, combinada com feridas abertas que não cicatrizam adequadamente, criaria cheiro característico de tecido em decomposição. As roupas de Naamã absorveriam este odor, tornando sua presença detectável muito antes de ser visto. Mais angustiante ainda, a condição afetaria sua vida social drasticamente. Flocos de pele morta constantemente caindo significariam que onde quer que se sentasse ou dormisse, ficaria contaminado com detritos corporais. Comer seria problemático, pois flocos poderiam cair na comida e tocar outras pessoas, espalharia escamas visíveis em suas roupas e pele. 8. A disenteria de Jeorão. Em 2 Crônicas 21:18-19, encontramos uma das descrições médicas mais graficamente detalhadas da Bíblia. O Senhor feriu Jeorão com uma enfermidade incurável nos intestinos. Com o passar do tempo, ao fim de 2 anos, os intestinos lhe saíram por causa da sua enfermidade e morreu de dores violentas. Esta descrição clínica corresponde notavelmente a uma condição conhecida como
prolapso retal severo, combinado com colite ulcerativa ou doença de Crohn em estágio terminal. O processo seria extraordinariamente doloroso e visualmente perturbador. A condição começaria com diarreia crônica, contendo sangue, muco e pus. Jeorão experimentaria dezenas de evacuações diárias, cada uma mais dolorosa que a anterior, conforme a inflamação intestinal se intensificasse. O esforço constante eventualmente danificaria os músculos do esfíncter. O detalhe mais nojento: o texto indica que os intestinos lhe saíram. Uma descrição precisa de prolapso retal, onde porções do intestino literalmente se projetam para fora do ânus. Em casos severos, metros de intestino podem emergir, criando uma massa external de tecido intestinal exposto. Esta condição seria devastadoramente humilhante para um rei. Jeorão seria incapaz de controlar suas funções intestinais, constantemente sujando suas roupas com sangue, pus e fezes líquidas. O cheiro seria insuportável, uma mistura de sangue coagulado, pus infectado e material fecal em decomposição. Durante os 2 anos de progressão, Jeorão assistiria seu próprio corpo literalmente se desfazer. As porções protrusas de intestino ficariam infectadas, desenvolvendo úlceras abertas que sangrariam constantemente. Eventual necrose, morte do tecido, faria com que pedaços de intestino literalmente apodrecessem e caíssem, criando feridas abertas que nunca cicatrizariam. 7. O mais nojento: a doença dos vermes de Herodes. Chegamos agora ao número 7, possivelmente a condição mais nojenta descrita na Bíblia, encontrada em Atos 12:23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu porque não deu glória a Deus, e comido pelos vermes, expirou. O historiador Joséfo oferece detalhes adicionais perturbadores sobre a morte de Herodes Agripa I, descrevendo uma condição onde vermes literalmente emergiram de seu corpo ainda vivo. Esta descrição corresponde a uma infestação parasitária severa, conhecida como miíase sistêmica, larvas de moscas crescendo dentro do corpo humano vivo. A condição começaria com moscas depositando ovos em feridas ou orifícios corporais. Estes ovos eclodiriam em larvas, que se alimentariam dos tecidos vivos, crescendo rapidamente dentro do corpo. Diferente de parasitas intestinais comuns, estas larvas não ficaram confinadas ao trato digestivo, mas migraram através dos tecidos, criando túneis sob a pele. O detalhe mais nojento: Herodes teria sentido movimento constante sob sua pele à medida que centenas ou milhares de larvas se alimentavam de seus músculos e órgãos. Protuberâncias visíveis se moveriam pelo corpo conforme os vermes migravam, criando ondulações grotescas sob a pele que poderiam ser observadas por qualquer pessoa próxima. Conforme as larvas cresciam, elas começariam a emergir pelos orifícios naturais do corpo. Vermes sairiam pelo nariz, boca, ouvidos e ânus de Herodes enquanto ele ainda estava consciente. O processo seria acompanhado por dor excruciante conforme os vermes rasgavam tecidos internos para criar suas passagens. O cheiro seria insuportável, uma combinação de tecido necrótico, morto, secreções larvais e infecção bacteriana secundária. As pessoas próximas a Herodes literalmente não conseguiriam permanecer no mesmo ambiente devido ao odor de decomposição emanando de seu corpo ainda vivo. Joséfo relata que a condição progrediu rapidamente, com Herodes morrendo em agonia após 5 dias. Durante este período, ele teria assistido vermes saindo de seu próprio corpo, experimentado dor inimaginável conforme seus órgãos eram consumidos de dentro para fora e sofrido a humilhação final de morrer de uma forma que até seus inimigos considerariam excessivamente cruel. 6. As úlceras de Jó. Em Jó 2, 7 e 8, encontramos uma descrição concisa, mas clinicamente significativa.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para se coçar, assentou-se no meio da cinza. A palavra hebraica shetim, traduzida como úlceras, refere-se especificamente a feridas abertas, supurantes e dolorosamente inflamadas que não cicatrizam. A distribuição desde a planta dos pés até ao alto da cabeça indica uma condição sistêmica severa. Médicos modernos sugerem várias possibilidades para a condição de Jó, incluindo pênfigo vulgar, uma doença autoimune, ou síndrome de Stevens-Johnson. Qualquer uma dessas condições resultaria em bolhas grandes e dolorosas por todo o corpo que se romperiam, deixando feridas abertas e cruas. O detalhe mais nojento: o texto menciona que Jó usava um caco para se coçar, indicando coceira tão intensa que ele se mutilava com objetos afiados para tentar encontrar alívio. Este comportamento criaria feridas adicionais que se infectariam, perpetuando o ciclo de dor e deterioração. As úlceras de Jó produziriam pus constantemente, criando crosta que racharia quando ele se movesse, expondo novamente a carne crua subjacente. Suas roupas grudavam nas feridas secas durante a noite, sendo dolorosamente arrancadas quando ele tentava se mover pela manhã. O aspecto psicológico amplificaria o horror físico. Jó 7,5 adiciona detalhes perturbadores. Minha carne está vestida de vermes e de pedaços de terra. Minha pele se endurece, depois se rompe. Esta descrição sugere que suas feridas se infectaram com larvas, míase secundária, adicionando infestação parasitária à já terrível condição dermatológica. Sentado em cinzas conforme o costume de luto, Jó inadvertidamente contaminaria suas feridas com partículas de carvão e detritos, agravando as infecções. Sua aparência teria se tornado tão repulsiva que, segundo Jó 19:17, meu hálito é insuportável para minha esposa, sugerindo que infecções em sua boca e garganta criavam odor fétido que afastava até seus entes queridos. 5. A gota de asa. Em 2 Crônicas 16:12, encontramos uma breve, mas significativa menção. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma enfermidade nos pés, e a sua enfermidade era muito grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas confiou nos médicos. A palavra hebraica usada para enfermidade nos pés e o contexto sugerem uma condição que médicos modernos identificariam como gota severa ou artrite séptica. A menção específica de que era muito grave e que Asa não buscou ao Senhor, mas confiou nos médicos, indica uma condição persistente e progressivamente debilitante. Gota severa causaria ataques excruciantes, onde cristais de ácido úrico se depositam nas articulações, especialmente dos pés e tornozelos. Durante ataques agudos, as articulações afetadas incham dramaticamente, tornando-se vermelhas, quentes ao toque e tão sensíveis que até o peso de lençóis causaria dor agonizante. O detalhe mais nojento: em casos crônicos severos, a gota desenvolve tofos, depósitos visíveis de cristais de ácido úrico que se acumulam sob a pele. Estes aparecem como protuberâncias brancacentas ou amareladas, que podem romper espontaneamente, drenando uma substância pastosa e calcária. Como rei, Asa seria incapaz de usar sapatos ou caminhar normalmente. Suas articulações deformadas criariam uma marcha grotesca, e durante ataques agudos, ele seria literalmente incapaz de suportar qualquer peso nos pés. A dor seria tão intensa que mesmo vibração causada por pessoas caminhando próximo a ele seria insuportável. A progressão da doença por vários anos significaria deformidade permanente dos pés. Os dedos se tornariam contorcidos em ângulos não naturais, e depósitos calcários criariam crescimentos nodulares visíveis que alterariam completamente a forma de seus pés, tornando-os grotescamente inchados e deformados. 4.
A hidropisia do homem de Lucas. Em Lucas 14:2, encontramos uma menção concisa de uma condição médica específica. E eis que estava ali diante dele um homem hidrópico. O termo hidrópico refere-se ao que médicos modernos chamam de edema severo ou acúmulo anormal de fluido no corpo. Dependendo da causa subjacente, insuficiência cardíaca, doença hepática ou renal, esta condição criaria desfiguração dramática. O abdômen se expandiria como um balão, potencialmente atingindo proporções grotescas, onde a pessoa pareceria grávida de gêmeos, mesmo sendo homem. A pele esticada pelo fluido acumulado se tornaria brilhante e translúcida, com veias superficiais visíveis como uma rede azul sob a superfície. Quando pressionada, a pele ficaria com depressões que demorariam minutos para retornar ao normal, um sinal clínico chamado edema com cacifo. O detalhe mais nojento: em casos severos, a pressão do fluido acumulado pode causar ruptura da pele, criando feridas que drenam constantemente fluido corporal. O homem poderia literalmente vazar pelos poros, com líquido amarelado ou sanguinolento encharcando suas roupas constantemente. A respiração seria severamente comprometida devido à pressão do fluido contra o diafragma. Ele seria forçado a dormir sentado, pois deitar-se horizontalmente causaria sensação de afogamento conforme o fluido comprimia seus pulmões. Mais perturbador, o peso do fluido acumulado criaria dor nas costas excruciante. Alguns pacientes com ascite severa acumulam 15-20 litros de fluido no abdômen. Imagine carregar constantemente o peso de 4 galões de água presos ao seu torso, criando pressão constante em todos os órgãos internos. 3. A esquizofrenia de Nabucodonosor. Em Daniel 4:33, encontramos uma das descrições mais psicologicamente perturbadoras da Bíblia. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Esta descrição corresponde notavelmente a uma condição psiquiátrica conhecida como licantropia clínica, um delírio onde a pessoa acredita ter se transformado em animal. Combinada com negligência extrema de higiene pessoal, criaria uma transformação física grotesca. Nabucodonosor passaria anos vivendo ao ar livre, recusando abrigo humano e consumindo apenas vegetação crua. Sem cuidados de higiene, seu cabelo e barba cresceriam descontroladamente, eventualmente atingindo o chão e se tornando emaranhados com detritos, lama e parasitas. O detalhe mais nojento: suas unhas cresceriam sem corte por anos, curvando-se em espirais grotescas semelhantes a garras. Unhas dos pés extremamente longas tornariam a caminhada normal impossível, forçando-o a desenvolver uma marcha anormal que danificaria ainda mais seus pés. A dieta de erva como os bois causaria deficiências nutricionais severas. Seus dentes se deteriorariam devido à falta de higiene oral, criando hálito fétido e, eventualmente, perda dentária. A digestão de vegetação crua causaria problemas gastrointestinais crônicos, resultando em diarreia frequente e desidratação. Sua pele, constantemente exposta aos elementos sem proteção, desenvolveria lesões severas causadas pelo sol, frio e insetos. Infecções parasitárias seriam inevitáveis, especialmente considerando sua dieta não cozida e exposição constante a ambientes contaminados. Após 7 anos desta existência, Nabucodonosor teria se tornado irreconhecível como ser humano. Coberto de cabelo emaranhado, com unhas em espiral, pele queimada e lesionada, dentes podres e odor animal intenso, sua restauração à sanidade mental exigiria meses de cuidados médicos intensivos apenas para torná-lo fisicamente apresentável novamente. E 2. A lepra instantânea de Miriam.
Em Números 12:10, encontramos uma transformação médica instantânea e dramaticamente visível. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O termo branca como a neve sugere vitiligo severo, ou uma forma de despigmentação instantânea que criaria contraste grotesco com a pele natural. Diferente da progressão gradual típica do vitiligo, esta transformação foi imediata e completa. Imagine a irmã de Moisés, subitamente desenvolvendo manchas brancas que se espalharam por todo o corpo em questão de momentos. A despigmentação não seria uniforme, mas criaria padrão irregular de pele branca contra pele normal, dando aparência de animal malhado. O detalhe mais nojento? Arão 12:12 compara a condição a um aborto que sai do ventre de sua mãe, cuja metade da carne já está consumida. Esta descrição sugere não apenas despigmentação, mas necrose tecidual, áreas onde a pele literalmente morreu e começou a se decompor. A transformação seria acompanhada por sensações físicas horríveis. As áreas afetadas provavelmente sentiriam formigamento, queimação ou dormência conforme os nervos eram danificados. A pele morta começaria a descamar, criando áreas cruas e sensíveis subjacentes. O impacto psicológico seria devastador. Miriam, anteriormente uma líder respeitada, subitamente se tornaria um pária visual. Sua própria aparência a aterrorizaria, especialmente considerando que a transformação ocorreu como punição divina direta por sua rebelião contra Moisés. Durante os 7 dias de sua exclusão do acampamento, as áreas necróticas continuariam se deteriorando. Sem tratamento médico, infecções secundárias seriam inevitáveis, potencialmente transformando áreas de pele morta em úlceras abertas que exalariam odor de tecido em decomposição. 1. A hemorragia da mulher. Em Marcos 5:25-26, encontramos uma das condições médicas mais debilitantes descritas na Bíblia. E uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, sem nenhum proveito. Antes tinha piorado. 12 anos de hemorragia vaginal constante criaria consequências médicas e sociais devastadoras. A condição, provavelmente endometriose severa ou fibroma uterino, resultaria em anemia crônica severa que afetaria todos os aspectos de sua existência. A perda sanguínea constante a deixaria perpetuamente pálida, fraca e sujeita a desmaios. Suas extremidades estariam constantemente frias devido à circulação inadequada, e qualquer esforço físico causaria falta de ar extrema e palpitações cardíacas. O detalhe mais nojento? A hemorragia seria acompanhada por coágulos grandes e irregulares, criando a necessidade de dispositivos absorventes primitivos que seriam constantemente saturados. O odor característico de sangue menstrual em decomposição a seguiria constantemente, tornando sua presença detectável antes de ser vista. A natureza da condição a tornaria ritualmente impura segundo a lei mosaica, significando que qualquer coisa que ela tocasse se tornaria contaminada. Isto criaria isolamento social completo. Ela não poderia tocar outras pessoas, sentar em móveis públicos ou participar de atividades comunitárias. Mais angustiante, os muitos médicos mencionados provavelmente tentaram tratamentos primitivos e dolorosos. Médicos antigos frequentemente usavam cauterização, queimadura com ferro quente, para tentar parar hemorragias, inserção de substâncias cáusticas ou even procedures, que hoje seriam considerados tortura. Após 12 anos, sua condição teria criado anemia tão severa que ela provavelmente experimentaria sintomas neurológicos, confusão mental, perda de memória e possivelmente alucinações devido à oxigenação inadequada do cérebro.
Seu estado físico a deixaria quase irreconhecível, como a mulher saudável que uma vez foi. E assim chegamos ao fim da nossa exploração das doenças mais nojentas mencionadas na Bíblia. É impressionante perceber como os textos bíblicos contêm descrições clinicamente precisas de condições médicas que só foram completamente compreendidas pela medicina moderna séculos depois. O que torna estas descrições particularmente impactantes é como elas revelam não apenas o sofrimento físico das vítimas, mas também o isolamento social e trauma psicológico que acompanhavam estas condições. Em uma época sem compreensão científica de medicina, estas doenças eram frequentemente interpretadas como sinais sobrenaturais ou punições divinas. Também é notável como muitas destas condições criavam ciclos viciosos. O isolamento social piorava os cuidados médicos, falta de higiene agravava infecções e tratamentos primitivos frequentemente causavam mais dano que alívio. As descrições bíblicas capturam não apenas os sintomas, mas o contexto humano completo dessas tragédias médicas. Agora quero saber: qual destas doenças bíblicas você achou mais perturbadora? Foi a infestação de vermes de Herodes que eu avisei, ou alguma outra te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem curiosidade por mais conteúdo como este, não esqueça de se inscrever no canal Segredos Nojentos da Bíblia e ativar o sininho. Na próxima semana, vou revelar os 7 alimentos mais nojentos consumidos nos tempos bíblicos. E acredite, tem práticas alimentares ali que fariam até estas doenças parecerem agradáveis de assistir. Clique no card que está aparecendo agora para assistir nosso vídeo sobre rituais de sacrifício mais nojentos da Antiguidade Bíblica. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que as doenças antigas eram menos horríveis que as modernas. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. E te mantenha longe de qualquer uma destas doenças nojentas da antiguidade.